Vai ter que prestar o Enem, mas não entende nada sobre a prova? Como ela é, de que forma funciona, o que você precisa estudar, quando estudar, como usar a nota depois para entrar numa universidade? Você realmente está super perdido quando o assunto é a prova do Enem? Calma, meu querido vestibulando, porque nesse vídeo eu vou passar para vocês o manual de sobrevivência completo do Enem, ou seja, tudo que você precisa saber antes de começar a estudar de fato para a prova. Então você vai sair daqui quase que um expert na prova do Enem. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, direto do ensino médio e escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos quase 4 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Aqui no canal vocês vão encontrar todo tipo de conteúdo sobre como estudar para o Enem 2025, então sobre cronograma de estudos, sobre quais matérias você precisa estudar, sobre redação, sobre vida universitária também, porque aqui eu mostro como que é morar sozinha em outro estado para estudar. Então tudo que vocês precisam saber sobre vida universitária e vestibular vocês encontram por aqui. Então caso vocês ainda não sejam inscritos, já se inscrevam e ativem o sininho para ter certeza que não vão perder nenhum dos próximos conteúdos. E já me sigam também lá nas minhas outras redes sociais, porque por lá, além de conteúdos exclusivos sobre o Enem, eu também mostro em tempo real como que é a vida e a rotina universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Então vamos lá, gente, vamos do começo? O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, surge em 98 como uma forma de avaliar os alunos que estavam completando o ciclo básico de ensino no país, ou seja, os alunos que estavam completando o ensino médio. Então o Enem surge de fato para avaliar essa galera, para medir ali como que estava o ensino e se os alunos estavam saindo de fato tendo aprendido o que eles precisavam aprender do ensino médio. Mas aí o tempo foi passando e em 2009 o Enem ficou desse jeitinho que a gente conhece até hoje. Então, no começo a prova era um pouquinho diferente, mas desde 2009 ela já tem esse formato que vocês estão vendo aqui na minha mão nesse momento, inclusive. E cada vez mais, com o passar dos anos, o Enem foi se consolidando como a maior porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Então, sim, hoje em dia a maior forma que você tem de ingressar numa universidade é usando a nota do Enem. Então vamos lá, qual que é a primeira coisa, o primeiro passo ali que você tem que dar para conseguir prestar o Enem? Obviamente fazer a sua inscrição. E como que acontece essa inscrição? Gente, tudo é feito de maneira online pelo site do Enem, então a página do participante Enem. E vamos supor que vocês vão prestar o Enem 2025, que é o Enem desse ano. Tudo relacionado ao Enem 2025 vocês vão fazer pela página do participante. Inclusive, eu vou deixar o link da página do participante aqui na descrição do vídeo. É bom que vocês entrem ali, se familiarizem com esse site. No momento vocês não vão encontrar muita coisa, até porque a gente ainda não tem data, isso é muito importante. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos uma data certeira ali que vai abrir as inscrições para o Enem 2025, mas dado o que sempre acontece, a gente pode estimar que as inscrições vão ficar ali para maio, no máximo junho desse ano. Eu acredito que ainda mais para maio. Mas no geral, normalmente tem um grande anúncio, então caso você ainda não siga o INEP e o MEC nas redes sociais, então o INEP, que é responsável pela prova do Enem, e o MEC, que é o Ministério da Educação, eles sempre avisam lá nos posts deles quando que vão abrir as inscrições, mas eu vou avisar vocês aqui no canal também. Então mais um motivo, caso você ainda não seja inscrito, para você se inscrever, porque eu vou avisar por aqui quando vão ser as inscrições oficiais do Enem 2025. Mas no geral, vocês vão fazer a inscrição de vocês ali pela página do participante, vocês vão preencher com os seus dados, então CPF, RG, seu nome, e depois vocês vão responder um questionário socioeconômico. Ah, Duda, eu preciso responder esse questionário? Precisa. Então vão perguntar quantos quartos tem na sua casa, quantos banheiros, quantas TVs e assim em diante. É um questionário um pouquinho longuinho, mas vocês têm que responder isso para conseguirem finalizar a inscrição de vocês. Outra coisa muito importante, o Enem é pago. Então, logo depois que você finaliza a sua inscrição, vai ser gerado um boleto no valor de R$ 85. Não sei se esse ano vai ter algum reajuste, mas eu acredito que não. Acredito que esse valor de R$ 85 vai manter. Então, assim que acaba a sua inscrição, você tem que pagar esse boleto aí de R$ 85 e só depois que o valor do boleto ali cair, aí sim a sua inscrição vai estar confirmada. Uma coisa muito importante, se você for aluno da rede pública de ensino, ou seja, você está fazendo ensino médio numa escola pública e está no terceiro ano do ensino médio, então você tem que estar no terceiro ano do ensino médio em escola pública, você consegue a isenção dessa inscrição do Enem, ou seja, você não vai precisar pagar essa taxa de R$ 85. Mas presta muita atenção. Então, antes de abrirem as inscrições para todo mundo, então vamos supor que as inscrições para todo mundo vão abrir no dia 15 de maio.
lá pro dia 10 de maio ou até antes, o Enem vai abrir o período para você pedir a isenção de taxa. Então você vai ter que fazer uma outra inscrição para conseguir a isenção. Então, antes mesmo de você se inscrever no Enem, você tem que pedir essa isenção. Se você perder o prazo, não tem o que fazer. Ah, Duda, mas eu não consegui a isenção, não consegui me inscrever a tempo, mas ainda assim eu tô no terceiro ano do ensino médio de escola pública. Eu ainda não ganhei isenção? Não. Presta bastante atenção, então, se você estiver no terceiro ano em escola pública, você tem direito, sim, a não precisar pagar a taxa do Enem, mas você tem que ficar mais atento ainda, porque você vai ter duas datas que você não pode perder. A data da isenção da inscrição e a data da inscrição oficial. Fez a sua inscrição? Ótimo! A prova do Enem vai acontecer em 2 dias, então, em 2 domingos do mês de novembro. Vamos supor no primeiro e no segundo domingo de novembro. E, gente, o Enem é uma prova presencial. Então, na hora da sua inscrição, você vai escolher em qual cidade você quer realizar a prova. Então, no caso, você escolheu o que você vai fazer na sua cidade ou você vai fazer na cidade vizinha, porque na sua cidade eles não aplicam a prova do Enem. Ótimo! O próprio Enem vai te colocar em alguma escola ou alguma faculdade, algum campus que tem ali dessa cidade. Então, no caso, eu fiz numa escola pública que tinha na minha cidade. Não necessariamente é a escola que você estuda ou coisa do tipo, tá bom? Mas vocês vão conseguir consultar o local de prova pouco antes ali de novembro. Então, um pouquinho, vamos por aí 1, 2 semanas antes da prova do Enem. E vocês vão consultar pela página do participante, aquele mesmo lugar que vocês vão fazer a inscrição. Tá bom? Então o Enem vai te jogar aí em alguma escola, algum campus de ensino ou coisa do tipo, na cidade que você escolheu fazer a prova. Quando eu digo que o Enem é dividido em 2 domingos de novembro, é porque no primeiro dia vocês vão resolver as provas de linguagens, ciências humanas e escrever uma redação. Então, no caso, responder 45 questões de linguagens, 45 questões de humanas e escrever a redação. Esse primeiro dia de prova, ele vai ter 5 horas de duração. Então, no total, vocês vão resolver 90 questões e escrever uma redação. Já o segundo dia de prova, que é esse caderno amarelo aqui que vocês estão vendo, o primeiro dia de prova é o caderno azul, vocês vão ter que resolver as questões de matemática e ciência da natureza. Duda, mas o que tem dentro de ciência da natureza? Biologia, física e química. Então, no caso, no segundo dia, vocês não têm a redação. Vocês vão ter que resolver as 45 questões de matemática e as 45 questões de ciência da natureza. Então, num total, a prova do Enem tem 180 questões e uma redação. Ah, eu acho que eu não falei também, mas o segundo dia de prova, ele tem um pouquinho menos ali de duração. Ele dura 4 horas e meia, enquanto o primeiro dia dura 5 horas, porque tem a redação, né? Óbvio. Então, num total, 180 questões mais a redação. Duda, mas isso é muita coisa, socorro. Como assim eu vou ter que resolver 180 questões e escrever uma redação? Pois é, gente, tomem cuidado com isso, porque o Enem, ele é uma prova que vence a gente no cansaço. E você pensa que você vai pegar a prova ali toda mastigadinha? Não, você vai pegar a prova com textos super longos e o Enem é uma prova muito de interpretação de texto. Então, literalmente, é uma prova de resistência que vai tentar te vencer no cansaço e por isso é muito importante você colocar a prática nos seus estudos. Então, você pegar provas antigas do Enem para resolver, você fazer simulados modelo Enem, porque dessa forma você vai se acostumando ali, vai ficando um pouco mais fácil de conseguir resolver esse tanto de questões aí de uma vez. Então, vamos lá para a queridinha de alguns, odiada de outros, a famosa redação do Enem. Gente, uma coisa que tem que estar clara para vocês desde o início dos estudos para o Enem é que a redação é uma área do conhecimento extremamente importante. Por quê? É a única área do conhecimento do Enem que com toda certeza vai valer de 0 a 1000. Ou seja, se você conseguir uma nota boa na sua redação, a sua média final sobe muito. Outra coisa, diferente das outras áreas do conhecimento que você vai ter que estudar as matérias para conseguir acertar as questões, aqui o seu único foco é escrever um bom texto. Então, redação é a área do conhecimento que leva menos tempo, vamos colocar assim, para você ficar craque, para você conseguir dominar ali e tirar uma boa nota. Então, sim, por mais que você não goste muito da redação e tal, tenta dar uma chance para ela, porque ela vai ser fundamental se você quiser ser aprovado, tá certo? Mas a redação do Enem, ela vai seguir o modelo dissertativo argumentativo, ou seja, a prova vai te dar um tema, normalmente um problema de cunho social que o Brasil vem enfrentando, você vai ter que apresentar esse tema, então introduzir ele, depois você vai ter que colocar suas 2 teses, ou seja, os seus argumentos, o que você vai usar para argumentar em favor do seu ponto de vista sobre aquele tema. Então, você vai ter a introdução, o desenvolvimento, normalmente as pessoas fazem 2 desenvolvimentos, e a proposta de intervenção, que é onde você vai ter que dar uma solução para aquele problema. Ah, Duda, mas como assim? Nem o governo está conseguindo solucionar esse problema e eu, um mero estudante, vou ter que solucionar.
Pois é, gente, infelizmente funciona assim, vocês têm que ter uma proposta de intervenção, inclusive uma proposta de intervenção boa, tá? Que seja válida. Então, no geral, como que é estruturada essa redação do Enem? Eu sempre fazia a minha em 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e, por fim, um parágrafo de proposta de intervenção. Ah, Duda, mas e se chegar lá e eu não souber nada sobre o tema? Como que eu faço? Então, vamos lá, gente. No caderno de questões do primeiro dia de prova, então logo que você chega e você recebe a sua prova do primeiro dia do Enem, você já vai vir aqui nos textos motivadores. Essa páginazinha de textos motivadores e onde você vai encontrar ali o tema da sua redação, ela fica literalmente no meio do caderno de questões. Então, entre a prova de linguagens e de humanas, você vai encontrar uma folha desse tipo, com textos, imagens, ilustrações, e o Enem, ele vai tentar te fornecer ferramentas através desses textos motivadores para que você consiga desenvolver um bom texto. Então, ele não vai simplesmente jogar e falar, desenvolva uma redação sobre o racismo no Brasil. Não. Ele vai te dar um tema certinho, fechadinho, e vai te dar esses textos motivadores para tentar te dar um norte ali de, eu quero que você aborde o tema dessa forma, sobre esse viés, ou então o tema fala sobre isso, caso você não entenda nada sobre ele, para tentar te ajudar. Então, no meio das provas de linguagens e humanas, você vai já encontrar o tema da redação e os textos motivadores que vão tentar te ajudar ali a desenvolver um bom texto. E, gente, uma coisa que eu não tinha pensado, mas que pode ser a dúvida de alguns, é que o Enem, ele é uma prova de alternativas, tá? A famosa prova de xizinho. Então, não tem prova discursiva, você não tem que escrever nem nada do tipo. Então, ele vai te dar as questões aqui e você vai ter que escolher as alternativas certas. Então, no caso, a gente tem 5 possíveis alternativas de A a E. Você vai ter que escolher a alternativa certa e passar pro gabarito, tá bom? Isso aqui é o caderno de questões. Dependendo se você esperar o tempo certo para sair da sala de aula, ele pode até ir com você para casa. Então, no caso, o Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou, eu tenho até hoje o caderno de questões. Então, você vai resolver aqui no caderno de questões, mas o que vai contar mesmo é o gabarito. E o Enem é uma prova de xizinho. Tá certo? Uma prova de alternativas. A pergunta que não quer calar, o que vocês precisam estudar para a prova do Enem? Porque a gente sabe que na prova do Enem caem as matérias do ensino médio, mas assim, você vai ter que estudar 3 anos de matéria do ensino médio para conseguir resolver uma prova? Isso eu não sei nem se é humanamente possível para alguém que tá no ensino médio ainda, ou que tem que trabalhar, tem que conciliar com os estudos e etc. Então, no geral, sim, na prova do Enem caem as matérias do ensino médio. Mas o que muita gente não sabe é que o Enem, ele tem algumas figurinhas carimbadas, ou seja, alguns assuntos dentro das áreas do conhecimento que ele cobrou nos últimos Enems e que possivelmente ele vai cobrar de novo no Enem 2025 e nos próximos que forem acontecer. E é óbvio que a gente tem vídeo aqui no canal passando esses assuntos para vocês, então o que vocês precisam estudar de fato para a prova do Enem, vou deixar o vídeo aqui nos cards, porque se eu fosse passar as matérias nesse vídeo, ele ia ficar gigante e ninguém ia querer assistir até o final. Então, assim que acabar esse vídeo aqui, corre lá para você pegar quais são as matérias que você precisa estudar, que são as matérias que mais caem no Enem. Mas, Duda, eu não sei como começar a estudar para o Enem, qual é o primeiro passo, eu não tenho nenhuma estratégia de estudos, nem cronograma, nem nada do tipo. Calma, meu querido vestibulando, você chegou no lugar certo. É óbvio que a gente também tem vídeo aqui no canal ensinando como começar a estudar para o Enem, passando a estratégia que eu usei para ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal. Então, mais uma vez, vou deixar aqui nos cards para vocês. Assim que acabar esse vídeo, vai lá. E, gente, vocês querem sair experts em Enem? Então faz uma maratona do canal Duda Ferreira. Eu te garanto que se você assistir os vídeos do canal, você não vai ter dificuldade de estudar para o Enem. Você vai saber certinho o que você precisa fazer, como fazer da melhor forma, porque muitas das coisas eu fui aprendendo errando. E eu venho aqui e eu passo para vocês de mão beijada tudo que eu aprendi sobre como estudar para o Enem, para que vocês não precisem perder tempo aprendendo errando, como foi o meu caso. E por último, mas não menos importante, como que você usa a sua nota do Enem para entrar numa universidade? A gente sabe então que o Enem é a maior forma de ingresso para o ensino superior aqui no Brasil. Mas esse meio do caminho ninguém explica. Você sabe que você tem que fazer a prova do Enem, que você tem que tirar uma boa nota para conseguir uma vaga na faculdade. Mas e aí? Você tirou a nota e automaticamente você já está aprovado ou coisa do tipo? E a resposta é não. Você precisa usar a sua nota do Enem para entrar numa faculdade. E como que você vai fazer isso? Gente, a maioria dos estudantes acaba optando pelos 3 programas do governo. Então, SISU, ProUni e FIES. Mas tem algumas universidades particulares que aceitam a nota do Enem por fora. Tem outras universidades públicas que têm seus próprios vestibulares e coisa do tipo. Mas vamos lá. A tríade aqui para você usar a sua nota do Enem para entrar em universidades. O primeiro desses programas do governo é o SISU, Sistema de Seleção Unificada. O SISU é o mais concorrido e, consequentemente, o que tem as maiores notas desses 3. Por quê? É a forma de você usar a nota do Enem para entrar em universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais espalhadas pelo Brasil.
Ambos os programas do governo acontecem de maneira online e gratuita através do site deles e eles funcionam como um sistema. Então tem um dia para abrir, um dia para fechar. Durante esse meio tempo que eles estão abertos, os estudantes vão se inscrevendo, colocando suas notas do Enem e aqueles que tiverem as maiores notas vão conseguindo ingressar na faculdade. Uma explicação aqui bem básica para vocês terem uma base de como que isso funciona. ProUni, diferente do SISU, todo mundo que prestou o Enem do último ano, então no caso todo mundo que prestou o Enem 2025 pode participar do próximo SISU, que é o SISU 2026. No ProUni, a gente tem um critério de renda, ou seja, o ProUni é destinado a estudantes com baixa renda. Então, se atente a isso, porque não é todo mundo que pode participar, mas o ProUni concede bolsas de estudo de 50% ou 100% em universidades particulares, usando a sua nota do Enem. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Logo, você consegue um financiamento, o governo vai pagar a sua faculdade e depois de formado, você vai pagar de volta. Eu sempre gosto de avisar vocês aqui que o FIES é uma dívida, a gente está falando de um financiamento. Então, no geral, tenha bastante certeza de onde você está se enfiando. Ah, Duda, quer dizer que o FIES é horrível? Não, para alguns estudantes o FIES é ótimo, como para outros o FIES é muito ruim e acaba dando muito errado. Então, só tenha isso em mente, tá? De que o FIES é uma dívida. Mas, no geral, esses 3 programas do governo são os mais utilizados. SISU, ProUni, FIES, é óbvio que a gente tem vídeo aqui no canal falando dos 3, explicando certinho como cada um deles funciona, porque aqui nesse vídeo a gente só deu uma pincelada. E, gente, eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo. Eu tava desse lado da história, eu era vestibulanda há pouco tempo atrás, e eu sei que estudar pro Enem não envolve só você, de fato, ali ter a motivação, conseguir estudar todos os dias e tal. Na maioria dos casos, é uma luta psicológica, não é fácil, é uma prova que vai exigir muito do seu intelecto, mas vai exigir muito da sua saúde mental também. Então, vocês não estão sozinhos nessa, tá? Vocês podem contar comigo, podem contar com o canal. Inclusive, se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum dos próximos conteúdos. Se esse vídeo te ajudou, esclareceu suas dúvidas, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já me segue também lá nas minhas outras redes sociais. Por lá, como eu disse, além de conteúdos exclusivos sobre Enem, eu mostro os bastidores e a rotina universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!